Monitoramento operacional de benefício, procedimentos administrativos para apuração dos indícios de irregularidade em benefícios previdenciários. Adriano Maus. Cássia Cristina Opda Veiga. Resumo: o presente artigo tem por objetivo discutir os procedimentos adotados pelo INSS em processos de apuração de irregularidade realizados pelo órgão interno do Instituto que realiza tais apurações, o Monitoramento Operacional de Benefícios, MOB. Nesse viés, analisa o andamento processual desde a instauração até a conclusão, apresentando as principais teses de defesa utilizada pelos segurados e também os fundamentos que sustentam a apuração realizada pelo INSS. Enfim, o artigo traz uma noção geral sobre um setor da administração pública fundamental e, atualmente, em destaque ante o volume de trabalho que existe e as consequências que são trazidas pela abertura de qualquer procedimento perante o beneficiário. Introdução ao tema em estudo. Atualmente o INSS conta com um setor específico que tem a função primária de prevenção e combate às fraudes que permeiam todo o sistema previdenciário brasileiro. Entretanto, esse trabalho já remonta a um passado recente, conforme esclarece Maus e Trices. O INSS, desde o ano de 2005, implantou em suas unidades um controle mais rígido para a avaliação de processos de beneficiários e na gestão dos recursos públicos dispendidos na área meio, logística. Esse controle passa pela criação e melhoria dos programas informatizados de avaliação dos benefícios, que aumentam a segurança do servidor no momento da concessão do direito pleiteado. Também investe na melhoria da qualificação dos servidores envolvidos com a avaliação dos processos de benefícios, promovendo e incentivando-os a participarem de cursos de aperfeiçoamento específicos relacionados ao trabalho desenvolvido diariamente, por meio da entidade denominada Escola da Previdência. O controle interno, ou monitoramento operacional de benefícios, MOB, tem o intuito de garantir que os benefícios concedidos estejam de acordo com o que estabelece a legislação vigente, sendo que eventuais desvios devem ser identificados e sanados. Maus, Trices, 2015, p. 311. Por ter um passado recente, seus procedimentos estão se aprimorando com o tempo. E não obstante a isso, realiza importante trabalho de ajuste de erros administrativos que, em não raras vezes, ocorrem nas análises de benefícios previdenciários. Não obstante a própria demanda interna de processos, o INSS é bombardeado por diversas demandas oriundas de órgãos externos de auditoria, como os Tribunais de Contas, Controladoria Geral da União e Ministérios Públicos, que encaminham relações de benefícios que possuem indícios de irregularidades que necessitam de apuração por parte do Instituto Previdenciário. Diante disso, o setor de monitoramento operacional de benefícios possui como função a análise e processamento das irregularidades apontadas, fazendo com que os envolvidos, segurados ou servidores, sejam processados para responder às acusações formuladas, mas sempre com o respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sobre os fundamentos do sistema do monitoramento operacional de benefícios colaciona-se o art. 601 da Instrução Normativa número 77/2015 que determina o seguinte. Art. 601. O controle dos atos operacionais para a prevenção de desvios de procedimentos normativos,
a verificação da regularidade dos atos praticados na execução e a consequente garantia de qualidade do trabalho, serão operados por ações adotadas por amostragem pela área de benefícios no âmbito da gerência executiva, na forma do regimento interno, sendo competência da auditoria verifica a qualidade desses controles. Nesse sentido que o estudo se organiza. Num primeiro momento são traçados os passos do processo até se chegar à sua conclusão. No caso da conclusão ser pela existência de irregularidades, são estudadas as fases do processo de cobrança administrativa. Por fim, é realizada uma análise crítica das teses de defesa do segurado e as divergências entre a regulamentação interna e a jurisprudência sedimentada dos tribunais. Um dos procedimentos de apuração de irregularidade adotados pelo MOB, monitoramento operacional de benefício. As fontes formais imediatas no que concerne aos procedimentos de apuração de irregularidade realizados pelo servidor ou equipe responsável pelo monitoramento operacional de benefício, MOB, em cada agência da Previdência Social, APS, estão previstos de forma mais específica no capítulo 11 da Instrução Normativa INSS/PRIS número 77, de 21 de janeiro de 2015, na Instrução Normativa INSS/PRIS número 74, de 3 de outubro de 2014 e no Manual do Monitoramento Operacional de Benefício aprovado pela Resolução N graus 276/INSS/PRIS, de 1º de março de 2013 e recentemente alterado pelo despacho decisório N graus 1/DIRBEM/INSS de 6 de outubro de 2014. Estes instrumentos normativos internos, por sua vez, são pautados primeiramente pela Constituição Federal, principalmente no que tange aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Também são submetidos à Lei nº 8.213/91, Lei Geral de Benefícios da Previdência Social, e à Lei nº 9.784/99, Lei que regulamenta o processo administrativo em âmbito federal, que é aplicada de forma subsidiária. A finalidade principal do MOB é a prevenção de possíveis fraudes e irregularidades cometidas em benefícios previdenciários. Entretanto, na prática, o que mais se observa é a utilização do Sistema de Monitoramento Operacional de Benefícios, MOB, na apuração de indícios de irregularidade, consequentemente, a cobrança administrativa dos valores que foram recebidos de forma indevida. O MOB, portanto, é o responsável pela análise dos mais diversos vícios que possam ocorrer nos benefícios concedidos e mantidos pela autarquia federal. Essa finalidade consiste no foco principal do presente artigo, eis que afeta diretamente os segurados da Previdência Social. O Manual do Monitoramento Operacional de Benefício traz em seu texto legal de forma clara a responsabilidade atribuída ao monitoramento operacional de benefícios. O monitoramento operacional de benefícios na Agência da Previdência Social é responsável pela apuração de indícios de irregularidades em relação à concessão irregular, manutenção e acumulação indevida de benefícios, retorno voluntário ao trabalho de aposentados por invalidez, BATINV, e dos detentores de auxílio-doença, revisão bienal de aposentadoria por invalidez, recebimento indevido após o óbito do titular do benefício, emissão irregular de certidão de tempo de contribuição, alteração indevida de dados no CNIS, bem como atender às demandas do sistema informatizado do monitoramento,
postulações oriundas da Ouvidoria Geral da Previdência Social e a apuração das denúncias e comunicar as soluções. Nesse sentido, será demonstrado como ocorre essa análise processual na prática. Assim, num primeiro momento, o gerente da APS ou chefe do serviço de benefício, por provocação de terceiros, de servidores ou até mesmo de órgãos públicos e privados, tomará ciência da suposta irregularidade praticada na concessão ou manutenção de um benefício ou certidão previdenciária. Ciente da irregularidade, ele ordenará, por despacho simples, a instauração do processo de apuração do indício de irregularidade e remeterá ao servidor do monitoramento operacional de benefícios da APS. O despacho de instauração é o que dá início ao procedimento e é imprescindível para o processo de apuração de irregularidade. Pois, é ele que, posteriormente, determinará a prescrição dos valores recebidos indevidamente nos casos de erro administrativo. Nesse sentido, disciplina-a em 77/2015. Art. 612. Em se tratando de erro, o levantamento dos valores recebidos indevidamente será efetuado retroagindo 5 anos, contados da data do despacho de instauração do processo de apuração, incluindo-se os valores recebidos a partir dessa data até a cessação ou revisão do benefício, atualizado os valores correspondentes a esse período até a data da constituição do crédito, na forma do art. 175 do RPS. Primeiro, a instauração do processo de apuração, materializada pelo despacho de instauração, gera a suspensão da prescrição, a qual durará 5 anos. Uma vez realizado o despacho de instauração do processo de apuração de irregularidade, o servidor responsável pelo MOB fará a busca dos autos administrativos, sejam eles de benefícios ou de qualquer outro serviço ou acerto, que supostamente faz parte da irregularidade apontada, e fará uma análise minuciosa dos dados e documentos existentes no processo com a finalidade de apurar a irregularidade do direito reconhecido. Não sendo essa análise suficiente, o servidor poderá, ainda, efetuar outras diligências, tais como emissão de pesquisa externa in loco, solicitação de documentos ou informações aos segurados e a órgãos públicos, emissão de justificação administrativa, ou qualquer outra diligência que seja pertinente ao deslinde do problema apontado. Encerrada essa análise inicial do processo administrativo e concluídas as diligências necessárias, o servidor poderá concluir pela regularidade do direito reconhecido naquele processo. Nesse caso, fará um relatório descrevendo todas as ações realizadas, fundamentando sua decisão com base na legislação previdenciária. Nessa hipótese, caso o segurado tenha sido notificado da apuração, o servidor deverá oficiá-lo da regularidade e arquivamento dos autos. Tal procedimento está disciplinado pelo caput do art. 604 da IN 77/2015. Art. 604. Em qualquer fase da apuração, constatada a regularidade de benefícios e serviços previdenciários, certidão de tempo de contribuição CTC ou alteração de dados do CNIS, deverá ser emitido relatório conclusivo com a descrição da regularidade e, caso o interessado tenha sido notificado quanto à apuração, este deve ser informado do resultado da regularidade. Caso contrário, concluindo o servidor de que há indícios de irregularidade no processo, fará relatório detalhado de suas verificações. Tal relatório denomina-se de relatório individual de constatações de irregularidade.
Nele constará a suposta irregularidade em análise, a menção dos documentos que evidenciam o indício de irregularidade, se a irregularidade decorreu de erro administrativo, falha humana ou de sistema, se há indícios de fraude pelo segurado, terceiro ou servidor, o período de recebimento indevido e os valores auferidos indevidamente, caso houver, as disposições legais que fundamentam sua decisão e, se possível, a identificação do autor da infração ou quem diretamente se beneficiou do vício ocorrido no benefício. Não sendo possível identificar o autor da fraude, os autos originais do processo de apuração de irregularidade deverão ser remetidos ao Departamento de Polícia Federal, com trânsito pelo gabinete do gerente executivo da gerência executiva a que está vinculada a APS, para que o respectivo órgão instaure o inquérito policial a fim de identificar e indiciar o autor do ato ilícito. Tal procedimento ocorre mais comumente nos casos de recebimento de benefício após o óbito do beneficiário. É o que normatiza o parágrafo 4º do art. 602 da IN 77/2015. Art. 602. Quarto, nos casos de constatação de recebimento indevido de benefícios após o óbito do titular em que na apuração não houve a identificação do responsável, pelo dano ao erário, o MOB deverá encaminhar cópia integral dos processos de apuração, preferencialmente por meio digital, à Polícia Federal, com trânsito pelo gabinete do gerente executivo local, solicitando diligências no sentido de identificação do recebedor, Pode ocorrer, ainda, que o indício de irregularidade somente tenha sido descoberto após o óbito do responsável. Nesses casos, o procedimento a ser realizado consiste em efetuar o levantamento de bens deixados pelo de cujos, identificando se existe inventário em andamento ou concluído. Havendo bens inventariados ou a inventariar, os procedimentos de apuração de irregularidade serão direcionados aos herdeiros/espólio do falecido, os quais possuem responsabilidade pelo débito existente até o limite da herança recebida nos termos do Código Civil de 2002. Igual procedimento é realizado caso o interessado faleça no curso da apuração. Preconiza o Código Civil de 2002. Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Art. 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Importante frisar que o processo sob suspeita de irregularidade deve ser analisado sob a ótica da legislação que embasou sua concessão ou manutenção indevida em obediência ao princípio tempus regit actum, salvaguardado pelo direito pátrio. O que importa dizer que, salvo disposição legal em contrário, a lei atual não se aplica a fatos passados. Tal princípio é uma garantia constitucional que se extrai da leitura do art. 5 graus, inciso SV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que assim dispõe: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ainda, nas palavras do doutrinador Martinez, temos que não só é a norma relativa à época dos fatos a ser aplicada, como também são os fatos ocorridos ao tempo de aperfeiçoamento do direito, têm de ser sopesados.
Exemplificativamente, se um beneficiário, anteriormente à morte do segurado, dele dependia economicamente ou se beneficiava da presunção de dependência econômica, pouco importa, tempos depois, por ocasião do requerimento da prestação cabível, já não mais sustentar essa condição de dependência. Martins, 2001, p. 315. Realizado o relatório individual de constatações de irregularidade, deverá o segurado, titular do benefício ou seu representante legal, curador, tutor, procurador, ou, ainda, uma terceira pessoa identificada como sendo a responsável pelo recebimento indevido, ser oficiado do indício de irregularidade verificado no processo, para que, no prazo de 10 dias, apresente, querendo, sua defesa escrita acompanhada, preferencialmente, dos documentos comprobatórios de suas alegações. O direito de defesa, facultado ao interessado, além de estar previsto na legislação previdenciária, é uma garantia constitucional decorrente do princípio do contraditório e da ampla defesa, que deve ser respeitado não somente em processos judiciais, mas em todo e qualquer processo administrativo. Assim, para que o segurado exerça com plenitude seu direito de defesa, faz-se necessário que o ofício mencione qual o indício de irregularidade verificado, quais as normativas legais que a fundamentam e a quantificação do dano. Determina em 77/2015, que art. 606. Após análise do processo no qual a irregularidade ficou comprovada, deverá ser emitido relatório individual e expedido ofício de defesa ao S. interessado, S. com a descrição do S. indício, S. de irregularidade, S. detectado, S. devidamente fundamentado, S. bem como o montante dos valores passíveis de devolução, quando for o caso, obedecendo ao princípio da ampla defesa e do contraditório, oportunizando o direito de apresentar, no prazo legal, defesa, provas ou documentos de que dispuser, bem como de ter vista ao processo. Conforme art. 617 da IN 77/2015, existem 3 formas de se oficiar o segurado da existência do processo de apuração da irregularidade: por via postal com AR, aviso de recebimento, presencialmente ou por edital. No primeiro caso, mesmo que o AR não seja recebido pelo próprio interessado, considerar-se-á notificado. Quanto à contagem do prazo de 10 dias, a fim de se verificar a tempestividade da defesa, essa inicia-se a partir data do recebimento do AR ou notificação presencial do segurado, prorrogando-se até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em finais de semana, feriados ou em datas em que o expediente tenha encerrado antes do horário normal. Já a notificação por edital é forma subsidiária, ocorrendo somente nos casos em que não for possível a localização do interessado. Apresentada a defesa, o servidor responsável pelo monitoramento operacional de benefício deverá proceder, com imparcialidade, à análise dos argumentos e documentos apresentados, proferindo decisão fundamentada, podendo considerar a defesa suficiente quando os documentos e alegações do segurado forem hábeis a comprovar a regularidade do processo, insuficiente quando não forem capazes de sanar a irregularidade, ou parcialmente suficiente quando acatar em parte as razões do segurado. É nessa fase do processo, na apreciação da defesa,
que o servidor do monitoramento operacional de benefícios fará a análise meritória fundamentada, indicando se o vício processual decorreu de erro administrativo ou fraude e se há envolvimento de servidor. Tal fato é essencial por dois motivos: primeiro, para a apuração da quantificação do dano, posto que, se tratando de fraude, os valores devem ser restituídos ao erário em sua integralidade, enquanto que no caso de erro administrativo a cobrança dos valores obedecerá à prescrição quinquenal para a cobrança. Segundo, porque no caso de envolvimento de servidor o processo de apuração deve ser enviado ao monitoramento operacional das gerências executivas que possuem competência para a apuração de fraudes ou erro cometidos por servidor. O art. 613, caput, da IN 77/2015 regulamenta o assunto. Art. 613. Nos casos de comprovação de fraude, o levantamento do montante recebido indevidamente abrangerá a integralidade dos valores pagos com base no ato administrativo anulado, não estando sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 103-A, nem ao prazo prescricional previsto no parágrafo único do art. 103, todos da Lei nº 8.213, de 1991, devendo, ainda, observar a forma do art. 175 do RPS. Da mesma forma, o Manual do Monitoramento Operacional corrobora o entendimento estabelecido pela IN, conforme abaixo. No caso de comprovação de irregularidade que tenha gerado dano ao erário, sendo esta proveniente de fraude ou erro, e com evidências que tenha sido causado com a participação de servidor do INSS, o MOB da gerência executiva deve prosseguir com a apuração da irregularidade em conformidade com o disposto na seção I do capítulo 3º do título 3º deste manual. Dessa forma, decorrido o prazo de 10, sem apresentação de defesa ou sendo esta considerada improcedente ou parcialmente procedente, o servidor deverá, conforme o caso, suspender o benefício ativo ou confirmar a revisão anteriormente processada e efetuar o levantamento do débito devidamente atualizado. Feito isso, será enviado ofício ao segurado comunicando-o da decisão da defesa e facultando a ele o direito de recorrer da decisão proferida por meio de recurso ordinário administrativo a ser interposto no prazo de 30 dias às juntas de recursos da Previdência Social. O recurso administrativo da decisão que julga insuficiente a defesa não tem efeito suspensivo, apenas devolutivo. Caso a defesa seja considerada suficiente, o segurado será comunicado da regularidade e arquivamento do processo. É o que se extrai na IN 77/2015, in verbis. Art. 607. Após a apreciação da defesa e demais elementos constantes do processo de apuração, decorrido o prazo regulamentar, em se concluindo e, pela regularidade, deverá ser elaborado despacho de conclusão da análise da defesa e ser comunicada a decisão ao interessado. Segunda, pela irregularidade, em se tratando de benefício, deverá efetuar a sua imediata suspensão, cessação ou revisão, conforme o caso, e emitir ofício de recurso comunicando a decisão ao interessado, concedendo-lhe o prazo regulamentar para interposição de recurso à JRPS e elaborar relatório conclusivo. Terceira, pela irregularidade, em se tratando de CTC, proceder conforme disposto no art. 441, emitindo-se ofício de recurso comunicando a decisão ao interessado,
concedendo-lhe o prazo regulamentar para interposição de recurso à JRPS e elaborar relatório conclusivo, ou quarta, pela irregularidade, em se tratando de alterações de dados no CNIS, deverá ser efetuado o imediato ajuste nos referidos dados, conforme o caso, emitindo-se ofício de recurso comunicando a decisão ao interessado, concedendo-lhe o prazo regulamentar para interposição de recurso à JRPS e elaborar relatório conclusivo. Parágrafo único. Se o interessado receber notificação e não apresentar defesa no prazo legal, deverá ser adotada uma das providências previstas nos incisos 2ª a 4ª deste artigo, conforme o caso. O recurso administrativo, portanto, é o instrumento utilizado pelo segurado para impugnar as decisões administrativas proferidas em processos previdenciários, buscando, no reexame da matéria, a reforma ou anulação da decisão. Trata-se, pois, de um direito subjetivo, cabendo ao sucumbente a decisão de usufruir ou não da medida. Decidindo pela interposição do recurso, o recorrente, segurado, deverá previamente, através dos canais remotos da Previdência Social, efetuar o agendamento de seu recurso e no dia e horário previamente agendado apresentará sua petição recursal ao servidor do MOB com as razões de seu inconformismo, acompanhado de seus pedidos. O servidor, por sua vez, protocolará o recurso no sistema da Previdência Social, analisará novamente os elementos apresentados e mantendo-se a decisão, redigirá as contrarrações e, após devidamente instruído, encaminhará o recurso, via sistema eletrônico recursal, semelhante ao sistema EPROC, utilizado pela Justiça Federal da 4ª Região, a uma das juntas de recursos da Previdência Social, primeira instância recursal administrativa, da estrutura recursal do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, que efetuará o juízo de admissibilidade e de mérito. As decisões das juntas de recursos serão tomadas por, no mínimo, 3 membros e redigidas em forma de acórdão, podendo a decisão ser denegatória, dar total provimento ao apelo, ou ainda, dar parcial provimento ao recorrente. Sendo provido totalmente o apelo do recorrente, o processo de apuração de irregularidade será desconstituído, voltando o processo ao status quo ante. No entanto, pode o INSS exercer seu direito de interposição de recurso especial às câmaras de julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social no caso de discordar da decisão proferida pela junta recursal, mesmo direito é facultado ao segurado no caso em que seu recurso é improvido total ou parcialmente. Ou seja, independentemente de quem seja a parte sucumbente, INSS ou segurado, ambos terão direito de solicitar o reexame da matéria de mérito através da interposição de recurso especial às câmaras de julgamento, segunda instância recursal do CRPS. O referido recurso terá, além do efeito devolutivo inerente a todo e qualquer recurso, o efeito suspensivo, procrastinando os efeitos da decisão proferida em primeira instância. Vejamos o disposto no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social aprovado pela Portaria MPS número 548 de 13 de setembro de 2011. Art. 30. Das decisões proferidas no julgamento do recurso ordinário caberá recurso especial dirigido às câmaras de julgamento, órgãos de última instância recursal administrativa, ressalvada a competência exclusiva das juntas de recursos definida no art. 18 deste regimento. Parágrafo único.
A interposição tempestiva do recurso especial suspende os efeitos da decisão de primeira instância e devolve à instância superior o conhecimento integral da causa. Como dito anteriormente, o segurado possui direito subjetivo de recurso, cabendo somente a ele a decisão de usufruir ou não desse mecanismo. Optando o segurado por não apresentar recurso ordinário ou especial, seja de forma tácita ou expressa, a decisão que reconheceu a irregularidade da prestação previdenciária, torna-se definitiva em âmbito administrativo, não sendo mais possível se discutir o mérito. Entende-se como forma expressa, a solicitação escrita do segurado de renúncia ao prazo recursal, ou tácita, quando o segurado deixa escoar em aviso prazo recursal. Em suma, se o segurado não recorrer da decisão do INSS que julgar insuficiente a defesa do segurado ou não recorrer da decisão de primeira instância da Junta de Recursos, a decisão que reconheceu a irregularidade no processo torna-se definitiva, assim como as decisões proferidas em última instância pelas câmaras de julgamento que negam provimento ao recorrente. Encerrado o processo de apuração de irregularidade, é dever do servidor do MOB fazer o relatório final de apuração, no qual deve constar todos os procedimentos realizados no decorrer da apuração, desde a instauração até a decisão final na fase recursal. Concluindo que a irregularidade decorreu de fraude, o processo de apuração de irregularidade deverá obrigatoriamente ser remetido à Procuradoria Federal Especializada para providências cabíveis nos termos do art. 615 da I nº 77/2015, que diz que, art. 615. Concluída a apuração e comprovada a fraude, o processo de apuração original deve ser encaminhado à PFE, para análise e providências cabíveis. Extrai-se na norma em comento que a responsabilidade do servidor é objetiva e vinculada, posto que decorre de lei, a qual não lhe oportuniza nenhuma margem de discricionariedade. Dessa forma, não pode o servidor do MOB optar por encaminhar ou não os processos com indicativos de fraude à Procuradoria Federal Especializada. Sua única opção é o encaminhamento dos autos. Quanto à análise e providências cabíveis realizadas pela Procuradoria Federal Especializada a que se referente o art. 615 da I nº 77/2015, essa consiste em verificar se há, em tese, ilícito penal. Havendo indícios de crime cometido em face da autarquia federal, deverá a Procuradoria, por sua vez, encaminhar os autos do processo ao Ministério Público Federal, titular da ação penal, para que este promova a análise sobre a necessidade de se emitir a notícia-crime. Encerrado o processo de apuração do indício de irregularidade, verificando que ocorreu efetivamente o ilícito com a incidência de valores a serem restituídos, inicia-se, então, outro processo autônomo, o de cobrança administrativa, o qual será alvo de estudo no capítulo que se segue. 2 dos procedimentos de cobrança administrativa realizado pelo MOB, monitoramento operacional de benefícios. A grande maioria dos processos de irregularidade acarreta prejuízo ao erário. São raros os casos em que a irregularidade tenha sido detectada antes do pagamento ou até mesmo antes do deferimento do benefício. A título de exemplo, podemos citar o caso em que o segurado, quando do requerimento de um benefício na condição de segurado especial, declara ao servidor, durante a realização da entrevista rural, que possui propriedade rural menor que 4 módulos fiscais.
Contudo, ao consultar o sistema informatizado do INSS, se verificou que o segurado possui mais de 4 módulos não se enquadrando na categoria de segurado especial, sendo, portanto, negada a concessão do benefício devido à falta de qualidade de segurado no momento do requerimento do benefício. Nesse caso hipotético não houve prejuízo aos cofres públicos, posto que o servidor, ao observar o sistema corporativo, pode verificar que o segurado prestou uma informação inverídica indeferindo a benesse. Todavia, poderia-se considerar que ocorreu uma tentativa de fraude, que somente não se concretizou em face da atuação diligente da administração pública. Assim, mesmo que a informação falsa não tenha gerado prejuízo à autarquia federal, deverá ser aberto processo de apuração de irregularidade, garantindo ao interessado o contraditório e a ampla defesa. Ao final do processo de apuração, concluindo-se que houve a tentativa do segurado de ludibriar a Previdência Social para receber um benefício indevido, os autos deverão ser remetidos à Procuradoria Federal Especializada para posterior provocação do parquet. A IN 77/2015 informa sobre esse procedimento no dispositivo abaixo. Art. 605. Ainda que o requerimento de benefício ou serviço previdenciário, de certidão de tempo de contribuição, CTC ou de alterações de dados no CNIS tenha sido indeferido, se forem constatados indícios de irregularidades na documentação que embasou o requerimento, deverão ser realizadas as devidas apurações e adotadas as providências disciplinadas neste capítulo. Nos demais casos em que houve a concretização da irregularidade gerando prejuízo ao erário, após encerrado o processo de apuração de irregularidade, deverá ser aberto processo autônomo de cobrança administrativa dos valores recebidos indevidamente. A Instrução Normativa N Graus 77/2015, que normatiza os procedimentos internos do INSS sobre os processos de concessão de benefícios da Previdência Social, não regulamenta a cobrança de valores recebidos indevidamente pelo segurado, limitando-se apenas a informar da obrigatoriedade de se formalizar processo de cobrança administrativa, conforme se extrai do seu art. 611, que ao finalizar o processo de apuração, se houver valores a serem ressarcidos ao erário, deverá ser formalizado o processo de cobrança administrativa, conforme disciplinado em ato próprio. Sendo assim, os procedimentos de cobrança administrativa são disciplinados em uma normativa própria, a IN 74/2014, que em seu art. 40 disciplina que: art. 40. O monitoramento operacional de benefícios MOB, por intermédio dos servidores designados por portaria emitida pelo gerente executivo, depois de constatado dano ao erário por meio de decisão administrativa definitiva do processo de apuração, deverá formalizar o processo administrativo de cobrança. Parágrafo único. A decisão administrativa de apuração de irregularidades se torna definitiva, após o transcurso do prazo para interposição de recurso, sem qualquer manifestação por parte do beneficiário, ou após o julgamento do recurso pela Junta de Recursos JR, ou Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social CAJ-CRPS. Como se vê, encerrado o processo de apuração de irregularidade, será formalizado o processo de cobrança administrativa com a finalidade de se buscar o ressarcimento do prejuízo sofrido.
segundo determina o art. 41 da IN 74/2014, o processo de cobrança administrativa deverá conter cópia integral do processo de apuração de irregularidade, cópia da decisão recursal definitiva, se tiver havido interposição de recurso, demonstrativo atualizado do débito, e guia específica devidamente preenchida com o valor a ser ressarcido. Formalizado o processo, será enviado o ofício de cobrança ao segurado comunicando-o da constituição do crédito previdenciário e da obrigatoriedade de restituir ao erário os valores recebidos indevidamente. Junto ao ofício de cobrança será enviado o GPS, Guia da Previdência Social, para pagamento dos valores devidos com vencimento no prazo de 60 dias, bem como também será facultado ao devedor a possibilidade de parcelamento ou consignação de seu débito. Salienta-se, ainda, que nessa fase não há mais discussão de mérito e valores, já que tais questões já foram exauridas durante o processo de apuração de irregularidade. Vejamos o disposto na IN 74/2014. Art. 43. Iniciado o processo de cobrança administrativa, o interessado deverá ser notificado, para pagamento do débito à vista, parcelado ou mediante consignação. Primeiro, quando da constatação da irregularidade já for possível apurar o montante indevidamente recebido, proceder-se-á à unificação de procedimentos de apuração e cobrança, mediante notificação do interessado, possibilitando a apresentação de defesa, tanto quanto à regularidade, ou não, do ato concessório ou revisional que implicou os pagamentos a maior, mas também quanto ao montante que se reputa indevido. Segundo, a discussão do montante devido pode ser realizada enquanto estiver em curso a apuração do indício de irregularidade. A notificação do devedor é realizada da mesma forma que as notificações feitas durante o processo de apuração de irregularidade, quais sejam, por via postal, presencialmente ou por edital. Lembrando que não há necessidade de a correspondência ser recebida pelo próprio interessado. Outro aspecto importante a respeito das notificações consiste no fato de que é ônus do segurado manter seu endereço atualizado junto à Previdência Social. Assim, caso o interessado mude de endereço no curso da apuração da irregularidade sem comunicar à autarquia, as correspondências enviadas a ele serão consideradas válidas para qualquer fim, ou seja, a cientificação é presumida nos termos do art. 11 da IN 74/2014, in verbis. Art. 11. Presumem-se válidas as comunicações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na defesa apresentada, cumprindo ao interessado atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Mas qual o valor e o período que será cobrado? No tópico anterior abordou-se que o servidor já na fase inicial de apuração do processo de irregularidade, quando da realização do relatório individual de constatações, deverá verificar se a suposta irregularidade decorreu de erro administrativo ou de fraude, sendo tal constatação extremamente relevante para o processo de cobrança, pois no primeiro caso os valores cobrados limitar-se-ão ao prazo prescricional, enquanto que no segundo caso a cobrança abordará a integralidade dos valores. Resumindo, o valor e o período que será cobrado do interessado dependerá se a irregularidade decorreu de erro administrativo ou se foi debelada por fraude. Diante do exposto, faz-se necessário distinguir o erro administrativo da fraude.
Conforme dispõe o Manual do Monitoramento Operacional de Benefícios, o erro administrativo pode ser entendido como a ação praticada pelo servidor de forma não proposital, mas que acarreta defeito no processo de benefício, tornando-o passível de anulação. O erro pode decorrer tanto de ato omissivo do servidor, quando deixa ele, por exemplo, de efetuar uma busca no sistema de benefício a fim de verificar se o segurado não possui outros benefícios incompatíveis com a espécie requerida, quanto de ato comissivo, quando concede o benefício em decorrência de uma má interpretação ou aplicação da normativa legal. Ainda o referido Manual do Monitoramento Operacional de Benefícios dispõe que o erro praticado pelo servidor poderá ser excusável ou inexcusável. Será excusável quando comprovado que o servidor, embora tenha atuado com toda a sua diligência e prudência na prática do ato administrativo, comete o erro devido a uma visão deturpada da realidade fática ou da normativa legal. Ao contrário, será inexcusável quando o erro for provocado pelo servidor por ter este deixado de agir com a cautela necessária na análise do requerimento do segurado, deixando de observar fielmente as regras de benefício e analisar com diligência os documentos apresentados pelo segurado. No erro inexcusável, a irregularidade do ato decorre do agir culposo do agente público, ou seja, por negligência, imprudência ou imperícia. Sobre esses conceitos o Manual do MOB esclarece. Cumpre notar que o erro excusável/desculpável, sob a ótica do direito administrativo, administração pública x servidor público, caracteriza-se por uma conduta em desconformidade com a norma de pouca gravidade, em que, pelas circunstâncias analisadas, houve uma falsa percepção da realidade, apesar da observância dos deveres previstos na legislação. Neste caso, em havendo repercussão financeira, os valores recebidos indevidamente não deverão ser ressarcidos pelo servidor do INSS. Em outras palavras, nas hipóteses de erro inexcusável do servidor, ocorre uma inobservância de normas básicas afetas à administração e que foram desprezadas. Como consequência deste erro, decorre uma responsabilização da restituição aos cofres públicos dos valores indevidamente recebidos. Assim, quando o recebimento dos valores indevidos decorre de um erro inexcusável/indesculpável do servidor, estas importâncias deverão ser revertidas ao erário, apenas com a ressalva de que inicialmente dever-se-á buscar a recomposição de quem efetivamente se apropriou das importâncias, tendo em vista tratar-se de responsabilidade subsidiária. Outra questão relevante trazida pelo Manual do Monitoramento Operacional de Benefícios, conforme se extrai da regulamentação acima colacionada, diz respeito à responsabilidade do servidor pelo adimplemento dos valores pagos indevidamente nos casos em que a irregularidade verificada no benefício tenha decorrido de um erro indesculpável. Tanto o manual, quanto a IN 74/2014, trazem a possibilidade de se instaurar procedimento de cobrança em face do servidor quando resultar inexitosa a cobrança processada em face do segurado ou terceiro que diretamente se beneficiou do erro praticado. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade subsidiária, que somente persistirá caso o segurado/terceiro não restitua os valores recebidos indevidamente. A cobrança do servidor público, nesses casos, não será realizada pelo monitoramento operacional de benefícios da APS, mas, sim, pela gerência executiva a qual a APS está vinculada.
sendo identificado na apuração que o pagamento indevido do benefício decorreu de um erro inexcusável/indesculpável praticado pelo servidor do INSS, este será responsabilizado subsidiariamente pelos danos causados ao erário, primeiro cobrando-se de quem recebeu e caso não haja o adimplemento, cobra-se do servidor. Já em 74/2014 determina sobre o assunto. Art. 7º é passível de responsabilização para fins de ressarcimento ao erário aquele que, por ação ou omissão voluntária, dolosa ou culposa, violar direito ou causar dano ao INSS, seja agente público ou não. Primeiro, havendo participação de mais de uma pessoa, nos termos do caput, a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário será. Segunda, subsidiária, quando restar evidenciada, na apuração do indício de irregularidade, de forma conclusiva, que o servidor do INSS incorreu em erro inexcusável/indesculpável, diante das normas administrativas e procedimentos aplicáveis ao caso à época dos fatos. Além do erro administrativo praticado pelo servidor público do INSS, existe o erro administrativo alheio a qualquer conduta do servidor. Trata-se dos erros provenientes de inconsistências dos sistemas de benefícios para o qual não houve concorrência nem do administrado e nem do agente público. A título de exemplos podemos citar o caso em que sistema indevidamente duplicou as remunerações do segurado ao efetuar o cálculo do valor do benefício gerando uma renda mensal superior à que era devida ao beneficiário por direito. Nesse caso, assim como nos casos de erro desculpável, não haverá responsabilidade subsidiária do servidor público. A responsabilidade pelo pagamento será imputada exclusivamente ao segurado que diretamente se beneficiou do equívoco. Por fim, o erro administrativo, seja ele decorrente de inconsistências do sistema, seja ele decorrente da prática de ato inexcusável do servidor público, enseja a cobrança dos valores pagos indevidamente, cuja responsabilidade é imputada ao segurado ou terceiro que efetivamente recebeu os valores. Porém, nesse caso, a cobrança direcionada ao beneficiário será limitada pelo prazo quinquenal. Ou seja, a administração somente poderá reaver os valores recebidos nos últimos 5 anos anteriores à data do despacho de instauração do processo de apuração de irregularidade, compreendendo, ainda, os valores recebidos a partir dessa data até a data de suspensão/cessação do benefício nos termos do art. 612 da IN 77/2015 já citado no título anterior. A fraude, ao contrário do erro administrativo, decorre de uma conduta intencional, ou seja, o agente, seja ele servidor ou segurado, tenha plena consciência de que o ato que está cometendo é ilegal, mas, mesmo assim, o faz com o intuito de auferir benefício indevido. Dessa maneira, a fraude e o dolo são complementos um do outro, porque não existe fraude culposa. Ou o agente queria o resultado indevido, ou ele não ocorre. Assim, todo aquele que tem o dolo de fraudar age imbuído de má-fé, visando, no caso de fraude contra o INSS, ludibriar a administração pública, fazendo-a cometer um erro que lhe cause vantagem indevida. As fraudes mais comuns são a apresentação de documentos materialmente ou ideologicamente falsos. O Manual de Monitoramento Operacional de Benefícios traz em seu bojo os seguintes conceitos a respeito de fraude, dolo e má-fé. Dolo é a intenção dirigida a um resultado. É a vontade do agente de praticar determinada conduta. Fraude é uma forma ilícita criada para obter ganhos,
financeiros ou não, a favor de quem pratica ou de outrem. Num sentido amplo, mas legal, uma fraude é qualquer ato comissivo ou omissivo praticado para obter vantagem daquele que se utiliza de algum proveito, seu ou de terceiro, ou ilusão praticada na vítima como seu método principal. Má-fé é um conceito associado à ideia de fraude e necessariamente pressupõe uma vontade intencional dolosa de praticar determinada conduta. Tem a finalidade de manter a pessoa a qual é dirigida em erro sobre a situação de fato real. É um procedimento utilizado para enganar. É importante destacar que a fraude não se presume, esta deve ser comprovada através de documentos ou declarações prestadas pelo beneficiário que levem à convicção do servidor do monitoramento operacional de benefícios que o agente quis dolosamente aquele resultado, devendo o referido servidor fazer menção em seu despacho dos elementos que o levaram a concluir que tal conduta foi prática de má-fé. Nos casos de fraude, a cobrança administrativa deverá abranger a integralidade dos valores pagos indevidamente, não se limitando ao prazo prescricional quinquenal como ocorre nos casos decorrentes de erro administrativo. Ainda, nos casos de fraude em que se restou comprovada a participação de servidor público, este responderá solidariamente pelo débito nos termos da alínea do inciso I do parágrafo 1º do art. 7 graus da IN 74/2014 abaixo colacionado. Art. 7º é passível de responsabilização para fins de ressarcimento ao erário aquele que, por ação ou omissão voluntária, dolosa ou culposa, violar direito ou causar dano ao INSS, seja agente público ou não. Primeiro, havendo participação de mais de uma pessoa, nos termos do caput, a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário será I. solidária. A. em se tratando de servidor do INSS, quando restar comprovada a conduta dolosa no exercício do cargo ou função. Havendo interesse do devedor pelo pagamento à vista dos valores devidos, basta apenas que ele quite a GPS que está em anexo ao ofício de cobrança. A referida GPS é enviada ao segurado com vencimento em 60 dias. Não possuindo condições de efetuar a devolução dos valores em uma única parcela, poderá ele, até o vencimento da GPS, requerer, por escrito, o parcelamento ou consignação em benefício de seu débito. O parcelamento dos valores não se confunde com a consignação. Na consignação, os valores são descontados diretamente do benefício em manutenção do segurado em percentual não superior a 30% dos proventos, enquanto que no parcelamento os valores são pagos através de GPS que são emitidas mensalmente pela APS. O parcelamento pode ser realizado em até 60 parcelas mensais. Já a consignação será descontada da renda mensal do benefício em números de parcelas suficientes à liquidação total do débito. Embora o parcelamento possa ser realizado em até 60 parcelas, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50, R$ 50, se o devedor for pessoa física, ou R$ 200, R$ 200, se o devedor for pessoa jurídica. Assim, o número de vezes em que o devedor poderá parcelar seu débito dependerá muito do montante devido. Ademais, o valor das parcelas não são fixas, posto que incidirá sobre elas juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, em conformidade com o 5º do art. 244 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 244. As contribuições e demais importâncias devidas à Seguridade Social e não recolhidas até seu vencimento, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, após verificadas e confessadas, poderão ser objeto de acordo, para pagamento parcelado em moeda corrente, em até 60 meses sucessivos, observado o número de até 4 parcelas mensais para cada competência a serem incluídas no parcelamento. Quinto, sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a que se refere o art. 13 da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês da concessão do parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de 1% relativamente ao mês do pagamento. Outra diferença existente entre parcelamento e consignação reside na data do pagamento, pois enquanto que na consignação os valores serão descontados automaticamente do benefício do segurado, o parcelamento vence sempre no último dia útil de cada mês. Uma vez requerido o parcelamento, este implica, conforme art. 33 da IN 74/2014, confissão irrevogável e irretratável dos débitos existentes em nome do interessado, na condição de responsável, e configura confissão extrajudicial, sujeitando-o à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta IN. Solicitado o parcelamento, o termo será assinado pelas partes interessadas, gerente da APS e devedor, em duas vias de igual teor, sendo uma delas arquivada nos autos do processo de cobrança e a outra entregue ao segurado. Importante ressaltar que o deferimento do parcelamento fica condicionado ao pagamento da primeira parcela. Se o devedor não efetuar o pagamento da primeira guia, o parcelamento será indeferido e o devedor notificado do indeferimento. Sendo paga a primeira parcela, o parcelamento prosseguirá com o pagamento mensal de cada parcela. Isso é o que estabelece a IN número 74/2014, cita-se. Art. 28. O deferimento do parcelamento fica condicionado ao pagamento da primeira parcela. Parágrafo único. Caso a primeira parcela não seja paga, o interessado deverá ser notificado do indeferimento e suas consequências, prosseguindo-se o processo de cobrança. Deferido o parcelamento, este poderá ser rescindido mediante pedido justificado do devedor ou pela autarquia federal quando o responsável pelo débito deixar de efetuar o pagamento de 3 parcelas, sejam elas consecutivas ou não, ou descumprir com qualquer outra cláusula acordada como, por exemplo, efetuar o pagamento da guia em atraso. Ocorrendo uma dessas hipóteses, o devedor será informado da rescisão contratual, podendo, no prazo máximo de 30 dias, requerer o reparcelamento do débito, o qual poderá ser deferido uma única vez. Efetuada a quitação integral do débito, seja, por meio de parcelamento, consignação ou à vista, o processo de cobrança administrativa será arquivado, sem prejuízo da responsabilização criminal quando da ocorrência de fraude. Ou seja, a restituição dos valores devidos não isenta o devedor de ser processado criminalmente caso o Ministério Público Federal, quando da análise do processo de apuração de irregularidade,
O processo de apuração de irregularidade concluído será remetido ao MPF e, caso entenda que há indícios de autoria e materialidade de crime previdenciário suficiente, poderá embasar o oferecimento da notícia-crime. 2.1 Das consequências ante o inadimplemento. Verificou-se que, independentemente de erro administrativo ou de fraude, é imputada ao segurado/terceiro a responsabilidade de restituir ao erário os valores auferidos indevidamente. A única diferença que se estabelece é que nos casos de fraude não haverá a incidência da prescrição quinquenal. Dessa forma, recebido o ofício de cobrança, o segurado deve optar por uma das formas de pagamento que lhe são facultadas: à vista, parcelado, consignação em folha de pagamento de empregado ou em benefício previdenciário ativo. Não havendo manifestação do segurado e nem a quitação da GPS, que é remetida junto com o ofício de cobrança, o servidor do monitoramento operacional de benefícios deverá atualizar os valores devidos até o mês corrente e consignar os referidos valores no benefício previdenciário em manutenção do devedor. A autorização legal para a formalização da consignação está prevista expressamente no inciso I do artigo 45 da IN 74/2014 e independe de autorização do segurado, bastando para tal o simples inadimplemento por parte do devedor. Dessa forma, se, decorrido o prazo de 75 dias da notificação, o devedor não se manifestar sobre a escolha de uma das alternativas para restituição dos valores recebidos indevidamente, estes serão atualizados e consignados em benefício previdenciário ativo em percentual nunca superior a 30% dos proventos da prestação previdenciária e será descontado em números de parcelas suficiente à liquidação total do débito. Artigo 45. Caso não ocorra a quitação integral do débito, concessão de parcelamento, consignação ou encontro de contas será observado. E, existindo benefício previdenciário em manutenção, o débito poderá ser consignado no referido benefício, com fundamento no artigo 115, inciso 2º da Lei nº 8.213, de 1991. Segunda, o valor a ser descontado mensalmente não poderá ser superior a 30% da renda mensal do benefício, obedecendo ao contido na Resolução nº 185/PRIS/INSS, de 15 de março de 2012. Terceira, nos casos de fraude, a consignação dos valores recebidos indevidamente deve sempre ser fixada em 30% da renda mensal do benefício, e uma grande inovação trazida pela IN 74/2014, em comparação com a revogada IN 49/2010, refere-se à possibilidade de consignar valores devidos oriundos de fraude. Na instrução normativa anterior, os débitos originários de fraude deveriam ser restituídos à Previdência Social de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento. Discutia-se, ainda, que caso ocorresse consignação, esta deveria ser de 100% do valor do benefício. Agora, ceifando totalmente as discussões acerca do assunto, a IN 74/2014 no inciso 3º do artigo 45 supracitado traz de forma expressa que os débitos oriundos de fraude podem ser consignados e esta consignação não poderá ultrapassar a 30% do valor do benefício. No que se refere à consignação de valores devidos, a única limitação da autarquia reside na impossibilidade de consignar débitos previdenciários em benefício assistencial.
No entanto, se o débito for proveniente de benefício assistencial, nada impede que os valores sejam consignados em outro benefício assistencial ativo ou em benefício previdenciário. Tal vedação está regulamentada pela norma do 2 graus do art. 45 da IN 74/2014, que diz que não é permitido haver consignação de débito originário de benefícios previdenciários em benefícios assistenciais. Se o devedor não possuir benefício previdenciário ativo, o processo original de cobrança deverá ser remetido à unidade da Procuradoria Geral Federal da Gerência Executiva em que está vinculada a APS para que o respectivo órgão promova a cobrança judicial dos valores, posto que é da Procuradoria a competência para representar a autarquia federal na esfera judicial e extrajudicial. Além de se proceder à cobrança judicial dos valores, o devedor também poderá ter seu nome inscrito no CADIN, Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de órgãos e entidades federais. As normas de inclusão, exclusão e suspensão do nome devedor no CADIN estão previstas na Portaria número 149522013, dentre as quais, só terão seus nomes inscritos no CADIN o devedor cujo débito seja igual ou superior a R$ 1.000. Dessa forma, se o débito atualizado for igual ou superior à quantia de R$ 1.000, o gerente da APS deverá solicitar, por memorando, aos órgãos de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, OFC, do INSS, a inclusão do responsável pelo débito no CADIN. Segundo determina a Portaria número 149522013, aquele que estiver inscrito no CADIN terá as seguintes restrições. Art. 15. As pessoas físicas ou jurídicas com registro no CADIN ficarão impedidas de participar dos atos a seguir discriminados. E, realização de operação de crédito que envolva a utilização de recursos públicos. Segunda, concessão de incentivos fiscais e financeiros. E terceira, celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolsos, a qualquer título, de recursos públicos e respectivos aditamentos. Após inscrito no CADIN, a suspensão do registro, conforme Portaria número 149522013, ocorrerá se o devedor aderir ao parcelamento do débito, solicitar a consignação do débito em folha de pagamento de empregado ou em benefício em manutenção ou por decisão judicial. Ou seja, após a inscrição do devedor no CADIN, caso o responsável pelo débito opte por uma das formas de pagamento do débito que não seja à vista, o registro de seu nome ficará suspenso até o adimplemento total da dívida. Ocorrendo a quitação integral dos valores, o devedor terá seu nome excluído do cadastro de inadimplentes. Ainda, conforme disciplina a Portaria 149522013, a exclusão pode decorrer da ocorrência do Instituto da Decadência e Prescrição, decisão administrativa favorável ao devedor de caráter irreformável ou de decisão judicial transitada em julgado que declara a inexistência do débito. Enfim, se o devedor não restituir os valores recebidos indevidamente, estes serão consignados em benefício previdenciário. Não havendo benefício, os autos do processo serão encaminhados à Procuradoria-Geral Federal para ajuizamento de processo de cobrança judicial, além do registro no CADIN quando o débito for superior a R$ 1.000, R$ 1.000. Forçoso ressaltar que os mesmos procedimentos serão realizados quando ocorrer a rescisão do acordo de parcelamento referente ao saldo remanescente. 3 temas interessantes sobre o monitoramento operacional de benefícios.
É fato incontroverso que, em sua grande maioria, as irregularidades oriundas de erro administrativo ou fraude ocasionam prejuízo aos cofres públicos do INSS, provocando-o a revisar o ato ilegal e retificá-lo ou cessá-lo quando for o caso e, consequentemente, efetuar a cobrança dos valores pagos indevidamente, estando o processo de apuração de irregularidade e cobrança salvaguardado pela legislação previdenciária da autarquia. A celeuma jurídica se instaura nos casos em que o recebimento indevido decorreu de erro administrativo, pois nesses casos há uma gama de teses defensivas que poderão ser aventadas pelo segurado com a finalidade de se furtar da responsabilidade de restituição dos valores que auferiu. Nesse sentido, vem à baila o tão aclamado princípio da boa-fé, o qual possui doutrinariamente caráter objetivo e subjetivo. A boa-fé subjetiva está intimamente ligada ao psicológico do indivíduo e resulta da vontade daquele de imaginar que sua conduta está pautada conforme a lei, mesmo sendo essa premissa uma falsa percepção da realidade, enquanto que a objetiva é aquela que impõe determinado agir ético ao indivíduo, devendo ele realizar seus atos com lisura e honestidade. Nas palavras do doutrinador Venosa, temos que, na boa-fé subjetiva, o manifestante de vontade crê que sua conduta é correta, tendo em vista o grau de conhecimento que possui de um negócio. Para ele há um estado de consciência ou aspecto psicológico que deve ser considerado. A boa-fé objetiva, por outro lado, tem compreensão diversa. O intérprete parte de um padrão de conduta comum, do homem médio, naquele caso concreto, levando em consideração os aspectos sociais envolvidos. Desse modo, a boa-fé objetiva se traduz de forma mais perceptível como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos. Venosa, 2002, p. 379. A boa-fé do segurado independe de comprovação, ela se presume das ações realizadas por ele em face da autarquia federal, ou seja, devia-se aferir a boa-fé pelas circunstâncias do caso concreto. Ademais, tal princípio está vinculado diretamente ao caráter hipossuficiente do segurado, pois embora ninguém possa alegar desconhecimento da lei, é inviável exigir do segurado hipossuficiente que conheça todas as normativas legais aplicáveis ao direito previdenciário. Ocorre que, mesmo agindo o segurado de boa-fé, a legislação previdenciária não o isenta da restituição dos valores auferidos, apenas limitam essa cobrança ao prazo prescricional de 5 anos. Assim, independente do recebimento ter ocorrido de boa-fé, será formalizado o processo de cobrança administrativa em face do segurado, uma vez que em decorrência do princípio da legalidade, só é autorizado a administração pública fazer aquilo que a lei determina. Nas palavras de Meirelles temos que, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer assim, para o administrador público significa deve fazer assim. Meirelles, 2000, p. 82. Outra tese defensiva que pode ser suscitada pelo segurado no momento da defesa administrativa e na esfera recursal consiste na não devolução dos valores em face do princípio da irrepetibilidade dos valores provenientes de benefícios, tendo em vista o seu caráter alimentar. Indubitavelmente,
os benefícios previdenciários possuem natureza alimentar, posto que nada mais são do que substitutos da renda do contribuinte servindo para a subsistência dele e de sua família. Além do mais, a própria Constituição Federal de 1988, ao tratar da matéria relativa a precatórios, estabelece de forma expressa em seu texto legal, art. 100, primeiro, que os benefícios previdenciários possuem natureza alimentar, vejamos. Art. 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Primeiro, os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no segundo deste artigo. Ainda, a doutrina também reconhece o caráter alimentar dos benefícios previdenciários. Entre os doutrinadores, apossamo-nos do entendimento de Simone Barbizan Fortes e Leandro Paulson. As prestações previdenciárias têm caráter alimentar, tanto assim que seus pagamentos, quando deferidos judicialmente, obedecem à ordem privilegiada, conforme previsão do artigo 100, primeiro a da Constituição Federal de 1988. Na medida em que os benefícios previdenciários visam ofertar cobertura contra a ocorrência de arraias sociais, efetivos ou presumidos, assumem a função, no geral, substitutiva dos rendimentos do segurado, constituindo-se, assim, em fonte financeira para a subsistência individual e familiar. Fica evidente, assim, sua feição alimentar. Fortes, Paulsen, 2005, p. 51, grifo nosso. No entanto, mesmo sendo incontroversa a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, não há nas normativas internas da autarquia previdenciária dispositivo que isente de cobrança os valores indevidos recebidos em razão da ocorrência de erros administrativos. Resta ao servidor do MOB, por sua vez, obedecer à legislação interna e efetuar a cobrança dos valores indevidamente pagos, mesmo sendo este de natureza alimentar. A jurisprudência, por sua vez, tem entendido que descabe a devolução dos valores recebidos pelos segurados da Previdência Social, quando decorrentes de erro imputável exclusivamente à autarquia, em face da boa-fé e hipossuficiência do segurado e da irrepetibilidade dos benefícios previdenciários por serem de natureza alimentar. Citamos os seguintes julgados extraídos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ementa, Previdenciário e Processual Civil. Revisão de benefício. Poder-dever do INSS rever os atos administrativos. Limites. Constatação de ilegalidade. Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Artigo 115 da Lei 8.213/91. 1. A administração não pode desfazer ato de concessão de benefício ou reconhecimento de direito com base em simples reavaliação de processo administrativo perfeito e acabado.
Não havendo prova de ilegalidade, não é dado à administração simplesmente reavaliar a situação, voltando atrás quanto à sua manifestação. 2. O INSS procedeu à abertura de processo administrativo de revisão tão somente para apurar a irregularidade no valor do benefício, por ter ocorrido erro administrativo na concessão de RMI em valor superior ao teto previdenciário vigente à época, gerando valor de RMI superior ao devido. O poder-dever de autotutela administrativa esteve restrito à apuração de ilegalidade no ato de concessão do benefício, no que diz respeito ao seu valor. 3. Ainda que decorrente de erro administrativo, a revisão do ato administrativo observou os limites decorrentes da segurança jurídica, pois a análise ficou restrita a vícios de legalidade do ato administrativo, qual seja, a fixação de RMI em valor superior ao teto previdenciário vigente à época de concessão da pensão por morte, não implicando em alteração dos critérios de concessão. 4. Dada a manifesta natureza alimentar do benefício previdenciário, a norma do inciso 2º do artigo 115 da Lei nº 8.213/91 deve restringir-se às hipóteses em que, para o pagamento a maior feito pela administração, tenha concorrido o beneficiário. Precedentes do STJ pela aplicação do princípio da irrepetibilidade ou não devolução dos alimentos. 5. A interpretação/aplicação do artigo 115, da Lei 8.213/91, deve ocorrer nos casos de recebimento administrativo indevido, não podendo ser aplicável quando está absolutamente ausente a responsabilidade do segurado pelo recebimento dos valores. TRF 45017018.404.7108, sexta turma, relator P/Acórdão Ezio Teixeira, juntado aos autos em 19 de dezembro de 2013. Ementa, previdenciário. Devolução dos valores pagos em razão de erro da administração na concessão de benefício. Desnecessidade. Boa-fé do segurado. Hipossuficiência. Natureza alimentar do benefício previdenciário. Prescrição. 1. É inviável a devolução pelos segurados do regime geral de previdência social de valores recebidos em decorrência de erro da administração pública. Entendimento sustentado na boa-fé do segurado, na sua condição de hipossuficiência e na natureza alimentar dos benefícios previdenciários. 2. Não há violação ao artigo 130, único da Lei nº 8.213/91, pois esse dispositivo exonera o beneficiário da Previdência Social de restituir os valores recebidos por força da liquidação condicionada, não guardando, pois, exata congruência com a questão tratada nos autos. 3. O artigo 115 da Lei nº 8.213/91, que regulamenta a hipótese de desconto administrativo, sem necessária autorização judicial, nos casos em que a concessão a maior se deu por ato administrativo do Instituto, não se aplica às situações em que o segurado é receptor de boa-fé, o que, conforme documentos acostados aos presentes autos, se amolda ao vertente caso. Precedentes. TRF 4, Apel Res 5006339-49.2012.404.7006, sexta.
Turma, relator P/Acórdão João Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 23 de janeiro de 2014. O fundamento principal que autoriza o INSS a rever suas decisões está calcada no princípio da autotutela. Por conta desse princípio, a administração pública possui o poder-dever de revisar, inclusive de ofício, os seus próprios atos quando verificado que estes não foram realizados de acordo com a lei. Importante esclarecer que esse poder-dever da autarquia previdenciária independe de autorização judiciária, estando a matéria inclusive disciplinada pelas súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido preleciona a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. De Pietro, 2006, p. 87. Todavia, essa possibilidade do INSS de rever seus próprios atos não é absoluta, posto que a Lei 82131991 em seu art. 103 a estabelece expressamente limites ao poder de revisão da autarquia. Estabelece o dispositivo que somente será possível rever as decisões que ainda não foram atingidas pelo prazo decadencial, ou seja, constatada a irregularidade na concessão do benefício, este somente poderá ser revisado e, consequentemente, cancelado se não houver decorrido mais de 10 anos entre a data de verificação da irregularidade e a data em que o segurado recebeu a primeira parcela do benefício. Nesse sentido colaciona-se o dispositivo legal supracitado. Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Primeiro, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Segundo, considera se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Esse instituto possui o condão de estabelecer segurança jurídica, limitando o poder de atuação da administração pública a fim de evitar que revisões sejam realizadas após longos períodos por parte do ente público, tornando imutável pelo decurso temporal os benefícios previdenciários concedidos, mesmo que o direito esteja viciado por erros cometidos pelo INSS. Enfim, o tema é bastante controverso, posto que de um lado temos a legislação previdenciária que ampara a cobrança administrativa mesmo nos casos de erro administrativo, de outro, temos a jurisprudência e os princípios da boa-fé e da irrepetibilidade dos alimentos que buscam isentar o segurado da necessidade de restituir ao erário os valores recebidos indevidamente por erro administrativo. Cabe, portanto, aos órgãos envolvidos buscarem uma uniformização de procedimentos, haja vista que isso causa enorme desgaste aos segurados que, num primeiro momento, na esfera administrativa, se veem compelidos ao ressarcimento de valores, mas que num momento posterior, no âmbito judicial, a decisão administrativa é rechaçada. Análise diferente se faz quando a cobrança é feita em função de concessão de benefícios realizadas com ações fraudulentas. Nesse caso, a discussão se baseia unicamente na existência ou não de dolo por parte do beneficiário. Considerações finais. Vislumbra-se, ao final desse estudo,
que o tema ainda é bastante novo, já que o início da regulamentação remonta ao ano de 2005. Portanto, merece muita discussão a fim de alinhar os procedimentos internos com as garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Essa falta de alinhamento se denota, principalmente, nos temas atinentes à cobrança dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado, ou seja, quando a irregularidade cometida foi ocasionada por culpa exclusiva do INSS. Observou-se que, embora o INSS tenha o poder-dever de autotutela sobre os seus atos administrativos até o limite do prazo decadencial, e que o segurado é beneficiado com uma concessão irregular de benefício previdenciário pelo seu caráter alimentar, a jurisprudência tem entendido que não há obrigação de ressarcimento ao erário desses valores. O INSS, no entanto, pode realizar todos os procedimentos atinentes à cobrança, inclusive com a efetivação de consignações em benefícios recebidos pelo devedor. Nota-se pelo estudo que existem dois processos distintos: o primeiro de apuração da irregularidade, com análise de mérito da questão relativa à existência de irregularidade no direito requerido, com a análise da ocorrência de erro administrativo ou fraude na concessão da benesse. O segundo refere-se a um processo de cobrança de valores indevidos, que é decorrente da comprovação da irregularidade apurada no primeiro processo. O caminho para se concluir esses dois processos é longo, pois demanda uma série de atos e formalidades que devem ser seguidas a fim de se respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, evitando o cometimento de injustiças contra o segurado. Entretanto, mesmo encerrado o processo na esfera administrativa, ainda é possível a análise do caso pela esfera judicial. Diante disso, é sempre importante que se faça uma boa produção de provas no processo, já que, mesmo que não se consiga sucesso numa decisão na esfera administrativa, o processo servirá de base para a delimitação da lide judicial, sendo importantíssimo na análise do direito.